Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Estou aqui para gravar para vocês mais um vídeo do Evangelho de Marcos. E o tema de hoje é a lição 11, levado e julgado. Antes da gente entrar nesse tema, queria pedir a ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem o meu vídeo. Vamos fazer uma oração pedindo a sabedoria de Deus para a gente podermos entender essa lição. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais esse sábado que o Senhor está nos dando. Pai querido, nos abençoe agora com o estudo da Tua Palavra, o estudo da lição. Que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo. Pai querido, eu não sei o que as pessoas estão passando, as suas necessidades que elas estão passando, financeira, saúde, eu não sei, Pai. Que o Senhor toque nessas pessoas, Pai. Que o Senhor tire todo o sofrimento, toda a mágoa, todo o rancor, tire, Pai, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, porque o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, a lição 11, que é levado e julgado. Verso para memorizar. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Os capítulos 14 a 16 de Marcos são conhecidos como a narrativa da paixão, porque descrevem o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, conforme observado na lição 9. Nos últimos 6 capítulos de Marcos, cobre apenas cerca de uma semana. A maioria dos eventos de Marcos 14 a 16 ocorre entre quinta e sexta-feira, da semana da paixão. A morte de Jesus ocorreu na sexta, e sua ressurreição no domingo. A lição dessa semana se concentra em Marcos 14, começando com a quinta história em formato de sanduíche desse evangelho, que liga duas ações opostas relacionadas a Jesus. Isso é, seguido pela última ceia e depois pelo conflito espiritual de Cristo no Getsemane. Ali ele foi preso e levado perante os líderes para ser julgado. A cena do julgamento está ligada à negação de Jesus por Pedro, que forma a sexta e última das histórias em formato de sanduíche relatadas em Marcos. Mais uma vez, ocorreram duas ações opostas, mas por ironia, elas transmitem a mesma verdade. Ao longo da narrativa, dois enredos contrastantes andam de mãos dadas. Em estilo bastante cristalino, Marcos apresenta ao leitor essas tramas conflitantes, enquanto revela o triunfo de Jesus. Vamos para a lição de domingo, inesquecível. Pergunta número 1. Qual é a relação entre as duas histórias relatadas em Marcos 14, verso do 1 a 11? Faltavam 2 dias para a Páscoa, em Marcos 14, 1. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela semana. Os líderes tinham um plano e um cronograma. Só precisavam de um meio para atingir esse objetivo. Esse meio seria surpreendente. Essa passagem é a quinta história em formato de sanduíche em Marcos. A história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com um perfume precioso. Dois personagens paralelos realizaram ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome dessa mulher. Sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair o Senhor. Judas é mencionado como um dos 12. O valor do presente dela é mencionado. O preço dele é apenas uma promessa de dinheiro.
Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas aos convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideraram o desperdício de quase um ano de salário ao derramar do perfume sobre Jesus. O Senhor, porém, a defendeu, dizendo que o ato dela seria incluído na pregação do Evangelho em todo o mundo em memória dela. Seria algo inesquecível. Os 4 evangelhos contam essa história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória do seu feito. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância. O Evangelho de João deixa isso explícito em João 12, versos 4 e 6, que Judas é ladrão. Judas não tinha interesse nenhum a ajudar os pobres. Ele queria o dinheiro para ele, era para benefício dele. Marcos faz um trocadilho com a palavra bom para ilustrar que 2 motivações ou tramas diferentes estavam em jogo nessas histórias. Em Marcos 14,6, Jesus chamou a ação da mulher de boa, que em grego é kalon, que também pode ser traduzida como bela. Depois ele disse que sempre poderemos fazer o bem para os pobres, em Marcos 14,7. E chamou a ação da mulher de parte do Evangelho, que significa boas novas. Então a mulher levou as boas novas. Então nós que somos cristãos temos que ser cristão de boas obras, como essa mulher foi. E não ser como Judas, um cristão de más obras, que é ser ganancioso para benefício dele. Temos que ser como essa mulher, ser cristão de boas obras, como Jesus a elogiou. Por último, em Marcos 14:11, Judas procurou uma boa ocasião para trair Jesus. Esse jogo de palavras indica que a conspiração humana para destruir o Messias se tornaria parte da história do Evangelho, porque estava cumprindo a vontade de Deus ao dar seu Filho para a salvação da humanidade. Então Jesus veio nesta terra para cumprir o seu propósito, para morrer por nós, para trazer a salvação para nós. E a salvação está aqui. O que você precisa fazer? Aceitar Jesus para você ser salvo. Vamos aqui para a lição de segunda-feira, última ceia. O que é a última ceia que Jesus teve com seus discípulos? O que significa essa ceia? É um jantar. Vamos ler Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, para vocês entenderem essa ceia. Êxodo capítulo 12. Dos versos 21 ao 28. Vamos ver. A primeira Páscoa. Ceia significa Páscoa. O que é essa Páscoa? Verso 21. Êxodo capítulo 12, verso 21. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Então aqui tinha que morrer animais. Morreram aqui carneiros e as famílias comemoraram a Páscoa. Então tinha que morrer o animal para comemorar a Páscoa. Agora o verso 22. Pegue um galho de isopo e molhe no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima das portas das suas casas, em que ninguém saia da casa durante a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-lo. Você e seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre, quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu. Vocês deverão continuar realizando essa cerimônia, que é a Páscoa religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa,
em honra do Senhor, Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. Então o que aconteceu aqui? Esse sangue era o quê? Que passou nas ombreiras da porta. Simbolizava o quê? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus que salvou os israelitas. Quando o Senhor passou, viu o sangue, passou reto e foi para o Egito. E morreram todos os primogênitos dos egípcios. Moisés avisou o rei, mas o rei não obedeceu. Não obedeceu. Se o rei tivesse passado o sangue nas ombreiras da porta, não tinha acontecido, não ia morrer nenhum primogênito. Se cada egípcio passava o sangue nas ombreiras da porta, não ia morrer os seus primogênitos. Mas o rei não obedeceu e não deixou os egípcios fazerem isso também. Por isso que houve a morte dos primogênitos dos egípcios. Então agora vamos para Hebreus capítulo 9. Êxodo 24. Nós vamos ler os versos 6, 7 e 8. O que é esse sangue? Esse sangue é o que de Jesus? O sangue de Jesus simbolizava o que? Vamos ver. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacia e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e leu em voz alta para o povo. Eles disseram: nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Então a aliança que Deus fez para com o povo de Israel é o quê? É o sangue. O sangue é a aliança, que está em Êxodo 24, dos versos 6, 7 e 8. O sangue daquele animalzinho que morria simbolizava o sangue de Cristo. E esse sangue é a aliança que Deus fez com o povo. É o sangue de Cristo, que é a nova aliança, que é a aliança eterna, que é selada. Vamos para Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. A partir do versos... Hebreus capítulo 9, a partir do verso 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos ler. Verso 16. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. Então, para um testamento ter valor, a pessoa tem que morrer. Pois o testamento não vale nada quando estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. E por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso de sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei, e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e isopo. Então disse: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Então qual que era a aliança? O sangue. Que sangue era esse? O sangue de Jesus, que diz aqui: a morte de Cristo é a nova aliança. Essa nova aliança é o sangue de Cristo, que Moisés matou os animaizinhos, borrifou no povo, simbolizava o sangue de Cristo. Então, que Jesus viria lá na frente, que ele iria morrer, era o sangue precioso de Jesus, que é a nova aliança, que Jesus derramou sangue, que é a aliança eterna. Então, essa aliança é o sangue de Jesus. Agora vamos ler aqui na lição
Em Marcos 14:12, observa que aquele era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro da Páscoa era sacrificado. A refeição ocorreu na quinta-feira. Na última ceia, Jesus instituiu um novo serviço memorial. Era uma transição da celebração da Páscoa judaica, ligada à saída de Israel do Egito e ao estabelecimento da nação como povo da aliança de Deus no Sinai. Ao selar a aliança, Moisés aspergiu o povo com o sangue dos sacrifícios e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Em Êxodo 24:8, como nós acabamos de ler lá, que o sangue daqueles animaizinhos simbolizava o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que é o sangue de Jesus. Como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9, nos versos 16, 17, 18, 19 e 20, que a aliança é o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança. Continuando, é surpreendente que na ceia do Senhor, instituída por Jesus nessa ocasião, o cordeiro da ceia pascual não seja mencionado. Isso ocorreu porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Vocês lembram que João Batista falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá em São João 1:29? O pão da ceia do Senhor representa o seu corpo. Então, aquele pão que Jesus deu para os discípulos simboliza o quê? O corpo de Jesus, que Jesus é o pão da vida. Ele é o pão. Ele é o pão que desceu dos céus e morreu por nós. A nova aliança foi selada com sangue de Jesus. E o cálice representa isso em Marcos 14:24. Então, nesse interim, Jesus predisse que todos os seus discípulos o abandonariam. Que Jesus, ele usou uma profecia de Zacarias 13:7, que se refere à espada atingindo o pastor e as ovelhas sendo dispersas. Jesus era o pastor e os seus discípulos eram as ovelhas. Então, quando Jesus foi ferido e os discípulos que estavam com ele abandonaram. As ovelhas eram os discípulos. Jesus foi feriu o pastor. E os discípulos que eram as ovelhas fugiram, abandonaram Jesus. A mensagem foi dura e deprimente, mas Jesus acrescentou uma palavra de esperança, repetindo a predição da sua ressurreição. Além disso, ele disse que iria diante dos discípulos para a Galileia. Essa predição seria mencionada pelo jovem, um anjo, no túmulo de Jesus, em Marcos 16:7. E por isso tem um peso especial nessa passagem. Mas para os discípulos era muito difícil aceitar a mensagem, especialmente no caso de Pedro, que argumentou que todos os outros poderiam abandoná-lo, mas ele não o faria. Contudo, com a linguagem solene, Jesus predisse que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. A predição desempenharia um papel crucial na cena do julgamento de Jesus e da negação de Pedro. Portanto, também tem relevância nesse texto. Então, Jesus falou que Pedro iria negá-lo. Mas Pedro falou: Senhor, eu não vou te negar. Senhor, eu não vou te abandonar. Quando Jesus estava para ser preso, aconteceu que todos os discípulos abandonariam. E foi isso que aconteceu. Agora nós vamos aqui para Getsemane. Vamos ler Marcos, o 14:32 ao 42. Vamos lá, abrir Marcos 14, dos versos 32 ao 42. Jesus no jardim do Getsemane. O que significa o nome Getsemane?
significa o quê? Significa lagar de azeite, sugerindo que havia um lagar de processamento de azeite nas proximidades. A localização exata é desconhecida, porque os romanos cortaram todas as árvores do Monte das Oliveiras durante o cerco em 70 depois de Cristo. Vamos aqui para o verso 32. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus lhe disse: sente-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Então Jesus falou para os discípulos ficar ali vigiando com ele. Porque Jesus estava triste. Ele estava sentindo que a sua morte estava chegando. Jesus estava sofrendo, que ele pediu para os discípulos ficar vigiando com ele. Então aqui Jesus, no verso 35, ele foi um pouco mais adiante e ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Então Jesus, ele se prostrou, se humilhou diante de Deus, pedindo para que afastasse aquele sofrimento dele. Ele pediu a Deus. E Jesus orou assim: Pai, meu Pai, Tu que podes fazer todas as coisas, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Aqui Jesus não estava fazendo a sua própria vontade. Aqui ele estava pedindo para Deus fazer a sua vontade. Não era a vontade dele. Depois, no verso 37, depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Então Jesus disse para Pedro: você está dormindo? Você não pode vigiar uma hora comigo? Verso 38, vigiem, orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. É difícil mesmo conseguir. Então, qual que estava sendo a tentação dos discípulos ali? De Pedro? Era o sono. Pedro estava com muito sono. Jesus pediu para ele: orem para que a tentação, para que resista à tentação. Jesus pediu isso para Pedro. Depois, aqui no verso 39, Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com olhos abertos e não sabiam o que responder a Jesus. Quando ele voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam aí, vem chegando o homem que está me traindo. Olha o que Jesus passou no Getsêmani. Ele pediu o apoio dos discípulos, mas Jesus não teve. Olha o que diz aqui. Jesus estava pedindo apoio dos discípulos. Conforto. Que diz aqui. Era isso que Jesus desejava no Getsêmani. 3 vezes ele foi buscar conforto dos discípulos. E 3 vezes eles estavam dormindo. No fim, Jesus os despertou para irem com ele enfrentarem a provação. Ele estava pronto, mas eles não. Então Jesus estava pronto para sofrer aquela provação, mas os discípulos não estavam, porque eles não vigiaram com Jesus. Jesus ele foi lá para encontrar conforto nos discípulos, mas Jesus não conseguiu encontrar o conforto que ele precisava.
Agora nós vamos aqui para a lição de quarta-feira, deixando tudo para fugir de Jesus. Aqui em Marcos, leia Marcos, pergunta número 4, leia Marcos 14, do verso 43 a 52. O que aconteceu nessa passagem que foi tão crucial para o plano da salvação? Aqui em Marcos 14, verso 43 ao 52. Vamos ler esse relato. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que o beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam, mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então, olha qual que foi a resposta de Jesus, no verso 48. Então Jesus disse para aquela gente: quando eu estava no templo com vocês, ensinando vocês não me prenderam. Mas está acontecendo isso para que cumpram as Escrituras. Vocês estão me tratando como se eu fosse um bandido. Mas eu não sou isso que vocês estão vendo. Mas eu estava aqui no templo ensinando vocês, pregando para vocês, ensinando o amor de Deus para vocês, e vocês não me prenderam. E aqui no verso 50, que Jesus usou uma profecia que está em Zacarias 13, verso 7. 13, verso 7. Vamos lá para Zacarias 13, verso 7. Jesus usou uma profecia. 13, verso 7. Zacarias 13, verso 7. Olha o que diz. O Senhor Todo-Poderoso diz: levante-se a espada, ataque o meu pastor, ataque o meu ajudante, mate o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Então, quem que eram as ovelhas? Eram os discípulos. Quando Jesus foi preso, os discípulos abandonaram ele, porque Jesus estava pronto para sofrer aquela provação, mas os discípulos não. Então, os discípulos abandonaram Jesus. Abandonaram, deixaram Jesus. Foi isso que aconteceu. Por isso que Jesus usou essa profecia, e essa profecia se cumpriu. Os discípulos abandonaram Jesus. Voltamos aqui para Marcos. Marcos 14, dos versos 43 ao 52. Então, que nem eu falei para vocês. Então, quando aconteceu isso aqui, então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram pegar este jovem para prender, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Então, aqui em Marcos não revela o nome desse jovem. Não revela, não fala o nome dele. Mas que diz aqui, ó. Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, que reapareceu seguindo Jesus à distância e acabando por se meter em problemas. No entanto, em Marcos 14, 51 e 52, fala de um jovem que seguia Jesus, um relato encontrado apenas em Marcos. Alguns pensam que era o próprio Marcos, mas isso é impossível. É notável que ele fugiu nu. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir Jesus,
deixou tudo para fugir de Jesus. Então foi esse relato que aconteceu aqui em Marcos 14, verso do 43 ao 52. Os discípulos fugiram de Jesus, deixaram Jesus, quando Jesus estava indo quando Jesus é preso. Eles abandonaram, deixaram Jesus. Então agora nós vamos aqui para a lição de quinta-feira. Quem é você? Leia Marcos 14, do 60 ao 72. Como Jesus reagiu a esses acontecimentos e como Pedro reagiu. Que lições podemos aprender com as diferenças? Agora aqui eu vou ler aqui para vocês o relato que aconteceu em Marcos 14, dos versos 60 ao 72. Vamos ver. Marcos 14, dos 53 ao 59, descreve Jesus sendo levado ao sinédrio. E a primeira parte do julgamento foi um exercício de frustração. Repetidas vezes, os líderes tentaram fazer com que a sua acusação contra Jesus fosse validada. O escritor do Evangelho observa que o testemunho era falso e que os relatos das testemunhas não concordavam entre si. O sumo sacerdote se dirigiu a Jesus. A princípio ele não respondeu, mas então o sumo sacerdote o colocou sob juramento, que está lá em Mateus 26, verso 63, e perguntou se ele era o Messias. Jesus admitiu que era o Messias e citou Daniel 7, 13 e 14, que se refere ao Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo com as nuvens do céu. Isso foi demais para o sumo sacerdote, que rasgou as vestes, clamou pela condenação de Jesus, e que o concílio autorizou imediatamente. Humilharam Jesus e cuspiram nele, então vendaram o seu rosto, bateram nele e pediram-lhe que profetizasse. Então, quando os soldados estavam batendo em Jesus ali, falou: profetiza quem está batendo em você, profetiza aí. Os soldados falavam assim para Jesus. Então Jesus, dentro da casa do sumo sacerdote, era julgado e dava um testemunho fiel. O testemunho de Jesus era fiel. Pedro, no pátio, mentia. Essa é a sexta e última história em formato de sanduíche em Marcos. E nesse texto a ironia é acentuada. Dois personagens paralelos, Jesus e Pedro, realizaram ações opostas. Jesus deu um testemunho fiel, Pedro um testemunho falso. 3 vezes Pedro foi abordado por um servo ou por espectadores e 3 vezes negou sua ligação com Jesus, chegando a amaldiçoar e jurar. Nesse momento, um galo cantou pela 2ª vez, e Pedro subitamente se lembrou da profecia de Jesus de que ele negaria o Senhor 3 vezes naquela noite. Ele desmoronou e chorou. Aqui está a ironia no fim do seu julgamento. Jesus foi vendado, Jesus foi espancado e ordenado a profetizar. O objetivo era zombar dele, pois ele não conseguia ver quem o havia golpeado. No entanto, no exato momento em que faziam isso, Pedro estava negando Jesus no pátio abaixo, cumprindo uma das profecias do Mestre. Consequentemente, ao negar Jesus, Pedro mostrou que Jesus é o Messias. Então Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, você vai me abandonar, você vai me negar. Pedro falou: não, Senhor, eu não vou te negar, eu vou morrer com o Senhor. E não aconteceu isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro viu o galo cantou, Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu amargamente. Chorou de arrependimento, porque tinha negado seu mestre. Jesus ali dentro da sala foi golpeado, chicoteado. Jesus sofreu tudo isso por nós.
Porque em São João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo mundo nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nos trouxe a salvação. Morreu por nós numa cruz, derramou seu sangue preciosíssimo por nós. Olha o amor que ele teve por nós. E é desse amor que nós temos que falar para as pessoas o que Jesus fez por ela. Jesus é o nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Mediador, que está intercedendo por nós no santuário celestial. Jesus é o Cordeiro precioso. É a Ele que você tem que chegar para pedir perdão dos seus pecados. E Jesus, Ele te perdoa. Agora vamos aqui para a lição de sexta-feira. Estudo adicional. Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o agudo canto do galo ainda soava em seu ouvido, o Salvador, em meio aos severos juízes, virou-se e olhou diretamente para o pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o Mestre. Naquela suave fisionomia, ele viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Contemplar aquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos e aquele olhar amável e cheio de perdão atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Sua consciência foi despertada, sua memória foi ativada. O discípulo se lembrou de sua promessa, feita poucas horas antes de que iria com seu Senhor à prisão e à morte. Lembrou-se de sua tristeza quando, no cenáculo, Cristo lhe dissera que ele negaria seu Senhor 3 vezes. Naquela mesma noite, Pedro acabava de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia agora com amarga dor que o Senhor o conhecia muito bem e que lia em detalhes o seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Ellen G. White, o desejado de todas as nações. Que nós aprendemos aqui que Jesus, ele conhece o nosso coração. Queridos, Jesus, ele não quer adoração ali forçada. Jesus não quer que você aceite ele forçado. Ele quer que você aceite ele com todo o seu coração. Aceite ele com todo amor. É isso que Jesus quer. Você apenas tem que aceitar Jesus, se entregar a Jesus. É assim que tem que ser. Queridos, que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com vocês. E até mais um vídeo do Evangelho de Marcos.